Bom dia, estamos aqui começando a gravação desta aula novamente, neste encontro do curso de Introdução ao Grego Clássico Koiné, promovido pela Universidade Federal do Ceará, pelo Grupo de Estudos no Núcleo de Cultura Clássica, NUCLAS. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento. Eu estou aqui com os alunos Igor Roberto Amorim e David Araújo. Estamos aqui trabalhando com o método Atenásio, o Atenas de aqui no capítulo 8 ainda, terminando o capítulo 8, e eu gostaria de pedir para vocês aqui, um de vocês ler para mim aqui o título desse texto que a gente vai ler. Você, Igor, você, David, gostaria de ler o título? Ok. Sim, professor. O Odisseus kai o Aiolon. Isso. A acentuação é no ai, é assim, é aiolon. Aiolon. Isso. Certo. Aí Aí, na verdade, aqui tá com erro de digitação. Deixa eu ajeitar aqui. Era para ser Aiolos. Aiolos. Não sei por que tá. Acho que não. Foi um erro bobinho. Então é Rodisseus cai Ro Aiolos. Um de vocês dois tem mais de 30 anos? Eu tenho. É 30. 30, David, e você, Igor, tem. Tenho mais de 30 também. Sim. A pergunta é boba, mas é sobre a cultura pop. Algum de vocês já ouviu falar de uma animação japonesa chamada Cavaleiros do Zodíaco? Sim. Opa, sim. Cresci com ela. Pois é. Fez muito sucesso no Brasil, né? E atraiu muita gente para a questão da mitologia grega, né? E aqui apareceu um personagem que ele dá nome a um dos personagens iniciais da história, que é o Aiolos. Na pronúncia japonesa, né? Porque tem não tem a letra ou o som da letra L ou da letra lambda. Aí, como é que fica em japonês? Fica Aioros. Aioros. E aí na dublagem aqui no Brasil, né? Eles também eles não modificavam a pronúncia japonesa, né? E ficava do mesmo jeito. Aí ficava Aioros. E aí então é assim que no começo da história é o nome do cavaleiro de Sagitário que salva o bebê reencarnação da deusa Atena. Vocês lembram disso? Alguém já tinha comentado isso com vocês? Não, eu lembro da historinha mesmo, pelo nome. Pois é. Aí Então aqui vem desse nome, desse personagem aqui. Esse personagem, ele tem ele é uma espécie de divindade, mas ao mesmo tempo ele é uma espécie de rei de uma ilha, né? E aí essa ilha se chamaria Aiolia. E aí também daria o nome para o outro personagem, que é o Aioria, que é o Cavaleiro de Leão na história de Cavaleiros do Zodíaco. Uma outra curiosidade aqui para vocês, da onde vem os nomes dos dois irmãos na história. Aí aqui ele vai aparecer na Odisseia. Isso aqui está bem adaptado, né? É só uma recontação com vocabulário que vocês já conhecem, né?
da Odisseia. Mas aqui não é o texto original, mas é uma recontação do que acontece, né, lá na Odisseia. Então, a gente tinha lido um trecho contando a história do Odisseu, que ele tinha sido ficado preso, né, lá na caverna, né, do Ciclope, né, e tinha como é que ele tinha conseguido escapar, né. Aqui é uma continuação da história, né. Então diz assim: leia a seguinte passagem e responda as questões de compreensão do texto. Odisseu conta como ele navegou até a ilha de Éolo. Éolo é como a gente a portuguesa o nome de Aiolos, né? Rei dos ventos, e quase alcançou sua casa. Vocês podem ler um de vocês pode ler esse parágrafo aqui para mim? Sim. Epeide ecto antro do Cyclopus. Cyclopus. Ec peu gomen epanercometa taxeos prostus retairus. Oide epei remas orossim Kairousim. Ele todo? Sim, só pode ler a segunda frase e a terceira frase, não tem problema. Você já leu duas Ok. frases. Sim. Te distraiai eleuo autus eis ten naum autis eis bainem utos apopleomen. Isso. Bom dia, Magno. Sim, aí Bom dia. aqui ele vai dar para você, como vocabulário complementar, tuantro, da caverna, e epanercômetha, que seria voltamos, retornamos. Esse epanercômetha é do verbo ercomai, que é um verbo que é muito comum, significa, e que é depoente, significa ir, vir, e aqui ele está com umas preposições funcionando como prefixo, né? Tem epi, aná, aí ercômetha, né? Então só ercômetha já significaria já voltamos, né? Ou vamos, né? Ou seria voltamos ou vamos, mas o epianá, que junto, né, e ficar epanercômetha, vai já dar essa ideia de retornar, retornamos. Tudo bem? Aí Certo. aqui a gente poderia mudar esse voltamos para retornamos, né? Retor... Ah, sim. Retornamos. Ou seja, poderia botar assim, né? Retornamos. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra aqui, tava muito grande. Aí aqui aqui perguntou algumas coisas, aqui, ó, duas coisas. O que o Odisseu e seus homens fizeram quando escaparam da caverna do Ciclope? O que Odisseu ordenou a seus homens no dia seguinte? Sim. Então aí são as perguntas de compreensão. Então primeiro, o que o Odisseu e seus homens fizeram quando escaparam da caverna do Ciclope?
para poder responder, você teria que conseguir ler, né, entendendo, né, o que está escrito aqui, pelo menos parcialmente. Então, aqui está dizendo assim, quando eles escaparam da caverna, né, do Ciclope, eles retornaram rapidamente em direção aos companheiros, né, e eles, quando nos viram, né, porque o Odisseu é que está contando a história, aqui, nos viram, né, se alegraram. Então, você responderia mais ou menos assim, que eles retornaram rapidamente para os companheiros e os companheiros se alegraram quando os viram. Tá entendendo? Vocês entenderam? Isso aqui, epei, lembra de que epei é quando, né? A ideia é um i, né? Um i quando, né? Ectuantro é para fora da caverna, tu kiclopos é do ciclope, ekfeugomen fugimos, escapamos, né? Epaner cometai, retornamos taqueos rapidamente, prostus retairos, em direção aos companheiros, para os companheiros. Roide, esse roide seria tá implícito retairos, retairoi. Então e os companheiros, e eles, né? Epei remas, quando esse remas é nós, né? Nós, nos, tá no acusativo, né? Horossim é veem, quando eles nos veem, né? Horossim é o verbo horal, é o verbo ver, é um contrato em alfa. Kairos, acho que vocês já viram várias vezes, é o verbo se alegrar, né? Que é usado para fazer a saudação, né? Kairete. Aí aqui é Kairos, eles se alegram, né? Tei de Steraiai no dia seguinte. Fica implícito Remerai, que é o dia, mas só tem Tei Hysteraiai, né? No seguinte, né? Que leu autus, né? Que leu, eu mando, né? Eu ordeno, né? Autus, eu mando eles, né? Estenal para dentro do barco, da nau, Altis esbaine. Altis é uma outra vez, de novo. Esbaine é o infinitivo, né? É como se fosse entrar, andar para dentro, né? Aí a gente pode traduzir como embarcar, né? Eu mando eles embarcarem de novo, né? Dentro do navio, né? Dentro do barco. Rutos apopleomen. Dessa forma, assim, né? Rutos dessa forma, assim, né? Esse então, né? Portanto, por isso, então, apopleomen. Apopleomen, navegamos para longe, nós partimos, nós zarpamos. Tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar? Sim, sim. E aí, assim, a gente responde a segunda pergunta. O que Odisseu ordenou aos seus homens no dia seguinte? Seria que eles entrassem no barco. Isso, exatamente. Que eles entrassem novamente no barco, né? Aí, continuando aqui. Aí você pode ler para mim aqui, você, ou quem leu o primeiro parágrafo? Foi o David, foi? Sim. Igor, você pode ler o segundo parágrafo? Posso sim. Dioligon de eis Nesson Aiolian aficinômeta. Dioligon de eis Nesson Aiolian aficinômeta. Uhum. Eke de oikei o ailos. Basileus ton
anemo. Remas de eumenos. Decomenos polum pronon exinedzei. Epeide ego keleuo. Epeide ego keleuo. Auton remas apopempnei. Apopempnei. Não, é apopempei. Apopempei. Isso. Então, vou voltar. Epeide ego kaleuo auton remas apopempei. Parekei moi ascontina eis pantas tous anemos catadei plen emos. Zephyron praun. Prau. Zephyron prau. Isso. Aqui eu acho que tem um errozinho de digitação aqui. É porque esse alfa é longo. Quando alguns desses textos aqui, eles foram copiados de um outro arquivo. E aí, quando copiava para o outro arquivo, ele transformava, né, algumas letras em outras letras, ou uma acentuação em outra acentuação. Uma das coisas que ele fazia era transformar o macron num acento circunflexo em algumas letras. Mas eu acho que, de modo geral, tá dando para ler aqui. Aí aqui apareceu o que eu tinha falado, o nome da ilha, né? Aiolia, né? Aqui tá Aeolian, né? Mas é Aiolia, né? Aiolia. É o nome da ilha, né? Que deu o nome do personagem lá, Aiolia, né? De Cavaleiro do Zodíaco, né? O Cavaleiro de Leão. Alguém entrou, o menino saiu e alguém entrou, mas parece que ele saiu também. Uma pena, né? Hoje a internet deve estar ruim pro pessoal. Aí aqui, Sim, aí aqui é o nome da ilha, né? Aiolia. Aí é de Éolo, né? Aqui ele botou assim de Éolo, mas a gente pode traduzir como é a Aiolia, eu acredito. Eu tinha visto aqui mais cedo, mas eu vou olhar de novo aqui. Sim, a gente chama de Eólia, aportuguesado, Eólia. Eu tô olhando aqui no dicionário do, do Exidro Ferreira, né? Do Exidro Ferreira. Deixa eu botar aqui. Cadê? Não, Eólia. Não, tá. Eólia. E esse amavelmente aqui, a gente pode dizer gentilmente. Eu acho que amavelmente é um pouco exagerado. Gentilmente. Acho que já dá mais. E esse entretém, ele é muito. É uma tradução muito literal da palavra que tem em inglês, que é entertain.
a palavra que a gente usa em português não é entretém, a gente usa hospeda, no sentido de que você recebe como um visitante, como um estrangeiro. Você recebe um estrangeiro como um hóspede, como... Tá dando para entender? É Sim, Xenidzei, ou Xenizdei. Aí aqui ele deu algumas palavras, né? Eu só estou dando uma formatação aqui, mas continuando aqui, ó. Então, a Aeolia, né? Eólia, de Éolo, rei dos ventos, Tonanemon, dos ventos, Eumenos, seria gentilmente, Xenizde, ou Xenidzei, hospeda, Ascon, né? Um saco, aí Ron, seria o qual, né? O qual, ou que, é um pronome relativo aqui. O qual, que, catadei, ata, amarra, né? Plen, renos, exceto um. Zéfiro, seria Zéfiro, o vento oeste. Prau é suave, né? Zéfiro, suave, né? Aí ele faz algumas perguntas aqui. Aonde Odisseu e seus homens chegam a seguir? Por quanto tempo Odisseu e seus homens permanecem com Éolo? O que Éolo dá a Odisseu na sua partida? Qual vento não foi colocado não foi colocado no saco? Deixa eu ver. Ah, sim, exatamente. Qual vento não foi colocado no saco? Aí aqui deixa eu fazer aqui uma tradução bem devagar para vocês. Então, dioligo a gente é em pouco, né? Breve, em pouco, fica implícito tempo, né? Crono, né? Fica implícito crono. Mas aqui não, então aqui tem dia, aí também tem uma contração, né? De dia oligo, né? A preposição dia e oligo, né? Então a gente traduz como em pouco, né? Em pouco ou em breve, né? Aí de i, né? Eis nesson, né? A ilha, né? Até a ilha, né? A Iólia, a Ficnúmetha. A Ficnúmetha é nós chegamos. A Ficnúmetha. Só é um verbo composto, seria hikneomai, com iota e com espírito rude. Mas aí ele tem se junta com a preposição apo, aí fica apicnumetha, ou aficnumetha, né? Então, apo, hiknumetha. Então, fica aficnumetha. Então, chegamos, né? Então, em pouco tempo, na ilha Aiólia, chegamos na ilha Aiólia. Equei de e lá, Equei é lá, a gente viu, né, no começo desta parte, várias palavras, né, dando a ideia de lugar, né? Equei é uma delas para lá. Oikei ho aiolos. Oikei mora, né? Lá mora. Éolo, né? Basileus ton anemon, rei dos ventos. Basileus ton anemon, rei dos ventos. Remas de Eumenos, e nós, a nós, né? Nos,
decômenos, nos recebendo gentilmente, eumenos, nos recebendo gentilmente, polincrono, exenisdei, ou exenidze, nos hospeda, né? Muito polincrono, durante muito tempo, nos hospeda. Epeide, ego, queleo, auton, remas, apopempei. Quando eu mando ele nos enviar embora, nos mandar embora, né? Apopempem é enviar embora, né? Nos despedir, né? Poderia dizer também despedir. Quando eu... Aqui ficou estranho porque é como se ele pudesse mandar, né? Também você tem que ver que ele tem que estar usando o vocabulário que vocês já viram. Vocês já viram que leu. Então ele está usando aqui o vocabulário que vocês já viram. Quando eu mando ele nos despedir, nos mandar embora, né? Parekei moi ascontina, parekei é dar, né? Oferece, né? Moi para mim, ascontina, um saco, né? Um certo saco, né? Eis ron, dentro do qual, né? Pantas tus anemos, todos os ventos, catadei, plen renos, catadei, amarra, né? Dentro do qual amarra todos os ventos, exceto um, plen renos, né? Esse renos aqui é o numeral 1, só que está no genitivo, né? Então esse plen, que pode ser, eu acho que ou um advérbio ou uma preposição, né? Não é um exceto, menos, também pode ser menos, né? Menos um, né? Zéfirun prau, o Zéfiro, o Zéfiro, qual mesmo? Zéfiro suave, né? O suave Zéfiro, né? Eles estão aqui no genitivo concordando com Renos. Então ele pergunta aqui: aonde Odisseu e seus homens chegam a seguir? Eles em pouco tempo chegam, né, na ilha Eólia, né? Eólia, né? De Éolo, rei dos ventos. Aí por quanto tempo Odisseu e seus homens permanecem com Éolo? Durante muito tempo, né? Polin Chronon Hexenidze, né? Ele Hexenidze, na verdade. Aqui tá Hexenidze, né? Hexenidze. Eu não sei se essa tá o espírito tá correto. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um probleminha aqui. Não deveria ter esse re. Deveria ser só Xenidze. Não sei de onde veio aquele re ali. O Polin Chronon Xenidze. Então ele hospeda durante muito. Ele nos recebe gentilmente e nos hospeda durante muito tempo. Então, polincrono, né? Durante muito tempo, né? Aí, o que Éolo dá ao Odisseu na sua partida, né? Ele dá um saco, um certo saco, dentro do qual, né? Ele amarra, né? Todos os ventos menos um, né? Aí, qual vento não foi colocado no saco? Zéfiro Prau, né? O gentil Zéfiro, o vento oeste. Ou melhor, o suave Zéfiro, o vento oeste. Zéfiro Prau.
como eu comecei a aula falando de Cavaleiros do Zodíaco, aqui também tem o não sei se vocês já ouviram falar de Guerreiras Mágicas de Hearth. E é uma outra animação também que fez muito sucesso no Brasil e onde elas uma isekai. Não, Magno, nunca ouviu falar? Quantos anos você tem, Magno? Só por curiosidade. Você tem 40? Você tem idade para ter ouvido falar, Magno. Acho que é porque você não, quando era criança, não assistia o SBT. Sim, mas as personagens elas são japonesas e é isso mesmo, são transmigradas para um outro mundo, né, chamado Zephyr, que é uma referência, né, ao Zéfiro, que é o vento oeste, o vento suave, né? Porque seria uma espécie de um mundo de fantasia, né? Assim, meio pacífico, né? Que era pacífico, mas está ficando caótico. Deixa eu ver aqui, ficou aqui tá faltando aqui deixa eu ver. Eu vou diminuir um pouquinho a letra aqui para poder caber aqui na imagem, para vocês poderem ler todos de uma vez. Eu vou também diminuir aqui esse negócio aqui um pouquinho. Diminuir demais. Mas até que foi o suficiente. Deixa eu ver aqui. Aí, o Magno, você está podendo ler em voz alta? Pode abrir o microfone? Respondeu? O Magno respondeu? Não pode. Então, David, você gostaria de ler novamente? Ok. Enea men emeras. Pleomen. Teidedecate horomen tem patrida gen. Entauta de ego cateudo. Oide etairoi. Epeiorosi me cateudosta. Uto legusin. Tientoi ascoi. Enestin. Poli depu crossos. Enestin. Poli te argurion dora tu aiolo.
agtd, lueteton ascon, kaiton cruson, aireite. Isso. Aí eu tava só ajeitando aqui uma acentuaçãozinha que eu acho que estava faltando, mas acho que Tudo. mas acho que já acho que já não estou vendo mais que está tudo certinho já. Então aqui ele deu também como vocabulário ten patrida again, a terra natal, né? A terra a terra pátria, né? A terra dos pais, né? Os antepassados, né? Aí Cateudon tá dormindo, né? Vocês ainda não viram os particípios ativos, vocês só viram os particípios médios. Mas Cateudon tá é um particípio ativo, da voz ativa. Então é dormindo, não tá na voz média. Nem cateu cateudo é um verbo ativo, não é um verbo depoente também, não. Aí, que significa dormir, né? Aí, depo é certamente, chrysos é ouro, argyrion é prata ou dinheiro, né? Dora é presentes, agedé, vamos então, né? Mas aqui, eu não sei porque ele botou águia e não AGT, mas os dois vão ter o mesmo sentido. Porque águia normalmente significa. É, deveria ser AGT. Águia significa. É um imperativo de água, né? Que significa conduzir, mas aqui é vamos, né? Acaba tendo, quando você junta com esse de, né? Acaba tendo o sentido de vamos, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Então, aqui, então assim, Enea é o numeral 9, né? Enea, né? Men, né? Assim, significa por um lado, né? Vai fazer um paralelo, né? Com ele, men D, esse um paralelo, né, com esse D aqui, né? Acho que vocês já viram isso já faz tempo, mas é bom relembrar, né? 9, então, 1, né? Remeras, pleumen, né? 9, então, dias navegamos, pleumen. Tei, de, decatei, e, né, por outro lado, no décimo, né, fica implícito remerai, dia, né, horomen, ten patrida gen, vemos a terra natal. A distância, né, eles veem, né, a terra natal. Então, eles estavam chegando, né, em Creta, que é a ilha, né, onde o Odisseu é rei. Em Tautadé, então, em Tautadé, assim, naquele momento, né? Em Tautadé, como se fosse naquele momento, então, né? Lá, então, né? Aqui, então, né? Ego, eu, cateudo, eu durmo, né? Aqui, então, neste momento, então, né? Eu durmo. Roi de retairoi, mais os companheiros, epei horossimi, quando me vem cateudonta, dormindo, ruto legusim. Assim, dessa maneira, falam, ou dizem, ti entoiascoi enestim. O que dentro do saco, né? Ti entoiascoi enestim. Existe, está contido, né? Contém, né? Está dentro, né? O que que tem dentro do saco, né? O que que tem dentro do saco? O que que há dentro do saco? Polis,
depo Christos enesti. Certamente, aí muito, certamente, ouro há, né? Assim, muito ouro, certamente há, né? Com certeza deve ter muito ouro, né? Polis te argirium, e muita prata. Poli te argirium. Aí, olha, Chrysos é masculino, por isso que é polis. E argirium é neutro, por isso que é poli. Poli é um adjetivo, poli é um adjetivo, né? Polis aqui tá no masculino e poli tá no feminino. Significando muito, né? Aí, Dora, presentes, né? Tu, aiolo, do éolo, né? Presentes do éolo. Agete, de, vamos, então, liete, ton, ascon, desamarrem, né? O saco, soltem o saco, né? Abram o saco, né? Desamarrem o saco. Kaiton crison haireite. E haireite, né? Tomem, né? Na verdade, tomem o ouro, né? Ton crison. Deu para acompanhar vocês? Todo mundo. Bom dia, Glideson. Bom dia, Narciso. Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Aí aí as perguntas aqui. Por quanto tempo Odisseu e seus homens navegam? Por quanto tempo, gente? Não lembram, não? Bom dia, Gladson. 10 horas ou algo assim? Não, eram 9 dias. 9 dias. Ah, ok. Aí, quando eles estavam à vista da sua terra natal, o que faz aí no Odisseu? Na verdade, são 10 dias, né? Se você contar, mas assim, 9 dias, aí no 10º acontece alguma coisa, né? O que é que acontece? No 10º eles veem a terra natal. Aí o que quando eles estão à vista da terra natal, o que o Odisseu faz? Ele vai dormir, vai tirar um Isso, cochilo. exatamente. Aí o que pensam os companheiros de Odisseu? Sim, tá. Pensam, tá 2 vezes aqui. Deixa eu tirar isso aqui. O que pensam os companheiros de Odisseu a ver no saco? Muita prata e ouro, né? Isso, muita prata e ouro. Aí aqui a gente pode ir para esse próximo parágrafo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir ele aqui só um pouquinho que ele tá. Pronto, agora dá para ler direitinho. Aí aqui quem pode ler para mim? Deixa eu diminuir esse negócio aqui. Esse aqui dá bom para diminuir assim bastante. É o tis, logo, imediatamente, ekpentontai, vom, ekpentontai. Olha, viu? Eu tenho dificuldade para ler algumas palavras também. Ekpentontai, voam para fora. Atimó, eu me desanimo, me desespero. Riptei, lançar. Palin, novamente.
Aí, deixa eu ver aqui. Aí o David já leu aquele parágrafo. Quem pode ler aqui esse parágrafo aqui? Esse aqui eu acho que é o último desse texto. Posso tentar, professor? Magno, por favor. Peide liosi ton acon eutis equipetontai pantes oi anemoi kai que emona de non paiunsi kai te nau apotes patridos que apelam nusim ego de egeiromai kai gnosco ti ginetai atimo kai bulomai de... A minha visão é ruim também. Mas você estava lendo bem direitinho. É Riptei. Eripte e malton eis tem talatan oide e tauro sozusi me utos oi anemoi e mas eis tem tu aiolo neso palem ferunsim. Isso. Aí, aqui... A minha visão também é ruim demais aqui. Não estava tão ruim assim, não. Você conseguiu ler direitinho. Você parou só no Riptain. Isso mesmo. Enganchou aqui. Aí aqui, epei de liu-se tonascum, quando eles desamarram, né, o saco, epei, né, quando, e de aí, liu-se desamarram, né, tonascum é o saco, né, eutis ekpentontai, eutis aqui é imediatamente, né, eles botou ali logo, né, mas aqui no inglês eles botaram at once, de uma vez, né? At once. Então, acho que nem esse logo aqui, acho que tá até pouco, né? Acho que é melhor imediatamente. Eutis. Imediatamente, né? Voam, equipentontai, né? Voam, né? Pantes roi anemoi. Pantes é todos, roi os anemoi, os ventos. Cai queimona em uma tempestade, deinon, terrível, poiusi, fazem, né? E fazem uma tempestade terrível. Cai tenal, e o barco, a nau, né? Apotes patridos ges, para longe e o barco para longe, né, da terra natal, né, tes patridos ges, apelau-nos-sim. Eles conduzem, né, levam, né, conduzem, dirigem, né, o barco, né, para longe, né, da terra natal. Ego de egeiromai caigignosco. E eu me levanto, né? Ou me acordo e reconheço, né? Gignosco, aqui seria reconheço, né? Descubro, né? Ti gignetai, o que está acontecendo, né? Aí, atimó e então eu me desespero, né? Eu desanimo, né? Atimó, eu me desespero, eu me desanimo, né? Caibulomai e desejo riptein emalton, lançar a mim mesmo, né? Ou me jogar, né? Para dizer também, me jogar estentalatan, para dentro do mar, né? Me jogar no mar. Roi de retairoi, soi zumi, ou sóis do mi,
sós do simi, ou só, so, zu, só do simi, só do simi, só do, melhor dizendo, só do cime, só do cime, só do cime. Aqui essa combinação é um pouco difícil para ler, porque tem um iota subscrito, tem um zeta no meio e tem dois acentos. Você tem que acentuar. Quando tem dois acentos, normalmente a gente acentua o segundo, né? Como mais forte, né? Então fica sói do cime, sói do cime. Ou se você não for pronunciar o iota subscrito, só do cime, só do cime. Tudo bem? Aí os companheiros me salvam. Rutos dessa maneira, então, roianemoi, os ventos, remas, nós, nos, né? Estento aiolo para a Nesso, né? Para a ilha de Éolo. Aí aqui tem uma estrutura que a gente chama às vezes de estrutura sanduíche ou estrutura envelope. Você tem aqui o TEN, né? Esse TEN aqui, ele está se ligando a Nesson, na ilha, né? Então, é como se fosse aqui, né? Tivesse um sanduíche, né? Aqui dentro, entre a ilha, aí tu, aiolo. Então, a ilha de Éolo. A gente não diria. Então, na ordem que está assim, a de Éolo, ilha. Aí a gente não diz assim, né, em português, a gente diz a ilha de Éolo, mas aqui tá assim, a de Éolo, ilha. Ten, tu, aiolo, Nesson. Aí. E assim, dessa forma, os ventos para a ilha de Éolo, palem, ferosim. Nos levam, né, dessa maneira, né, os ventos, né, nos carregam, nos levam, né, novamente para a ilha de Éolo. Tudo bem? Deu para acompanhar? Professor, assim como no inglês, há uma certa frequência de essas palavras estarem numa ordem que para nós seria inversa. Por exemplo, a ilha grande, né? Seria Big Island. Sim, mas a frequência ela é grande, mas não é necessária, Regra. porque como eu disse, porque o que acontece é que o para o adjetivo ser. Porque o adjetivo ele pode estar na posição predicativa ou atributiva, né? Então ele pode. Porque na que a gente chama de predicativa, ele vai parecer mais com a posição que fica no português. Certo. Mas o sentido acaba ficando um pouco diferente, porque pode ficar subentendido a palavra quando o adjetivo está depois do substantivo. Tá dando para compreender? Exatamente. Aí quando está antes ou acompanhado, né, de um artigo, ou entre o artigo, né, e o substantivo, é mais simples, né? Assim, você compreender como é sendo atributivo, né? Tá dando para compreender? Tá. Pois é. Aí é que ele vai ter as perguntinhas aqui. As perguntas são: o que acontece quando os homens abrem o saco? O que vocês entenderam aqui que aconteceu quando eles abriram o saco? Não precisa usar palavra por palavra, mas tem que resumir o que aconteceu.
Então, se formou uma grande tempestade, né? E os levou para longe de casa, da terra natal que eles estavam chegando. Isso, exatamente. Aí aqui a segunda, não, melhor, a 11ª, né? Como Odisseu reage quando acorda? Como é que o Odisseu fica quando acorda? Ó, ele fica tão feliz que ele quer tomar um banho no fundo do mar, né? Sim, sim, é isso mesmo. Para não dizer de outra forma. Isso, ele se desespera, né? Ele desanima, né? E deseja se lançar no mar, né? Aí, para onde os ventos carregam o barco? Não sei, foi no finalzinho aqui. Vocês entenderam para onde o barco foi parar? É, de volta para a ilha do Aiolo, né? Isso, Do rei. exatamente. Voltou pro ponto de partida, né? De onde eles tinham saído, né? Eles, eles perderam 10 dias de viagem. Aí, aqui tem uma continuação da história que era para você traduzir para o grego, né? Quando chegamos à ilha, eu vou à casa de Éolo e ele, quando me vê, se surpreende muito e diz: o que acontece? O que você sofre? Por que está aqui novamente? E eu respondo: meus companheiros são a causa, pois eles desamarraram os ventos. Mas ajuda-nos, amigo. Mas Éolo diz: ide embora da ilha rapidamente. Não é possível ajudá-los, pois os deuses certamente te odeiam. Aí aqui não sei se vocês viram a palavra odiar. Não lembro se tinha. Não, não viram, não. Então aqui tá faltando aqui umas ajudas. Deveria ter aqui, bem aqui. Deixa eu ver. Bem aqui deveria ter. O ir embora deveria ser apte. Apte. Ir embora. Apte. E não é possível ajudá-los, pois os deuses certamente, aí certamente é aquela palavra que apareceu ali anteriormente, ali no texto, que era depo. Depo. Certamente te odeiam. Aí é que mandava usar o verbo micel. Então, dizia, mas aí eu vou botar aqui como seria mi, botar logo assim um conjugado, mi, su, si, mi, su, si. Aí acho que daria, provavelmente vai ficar com 2 acentos, porque mi, su, si. Porque você vai colocar o ti, né? Aí, se a gente fosse botar assim, né? Eu. Mais ou menos você vai fazer assim: EP, eis Nesson, a fic númetha, EP, eston Nesson, a fic númetha, ego, ego, eis tenoikia, tu aiolo, ercomai, o baino, kai ho, é,
Horon, Horonton, Horonton, é, se surpreende seria vocês viram já assim o agora eu esqueci como é que é essa eu esqueci essa palavra, né? É a mesma, você usaria a mesma para maravilhas, né? Aí eu diria assim, tipo, agora eu esqueci, mas vocês procurariam, né? Aí mala alguma coisa, né? E Kailegei, Tigignetai, ou Tipascase, né? É, ti, é, ti, é, te parei, palen, né? Você pode usar, aí aqui você pode usar vários aqui, né? Acabaram de ser lá no começo, palen, né? Aí cai, ego, roi, como é companheiro, gente? Eu esqueci agora. Roi retairoi, mu, aitioi, eisin, eisin, Roigar, tus anemus, liusin, alá, simbale, alá, simbale, remas, file, alá, Roaiolos legei, apte, apo, tes, Nessus, ou era Nesso, acho que não, Raidia, Dinaton, Simbalein, Humas, Roigar Teoi, Depo, Missusi, se uma coisa assim. Desculpa eu não ter digitado, porque eu não tinha me preparado antes e eu só quis dar assim, uma sugestão assim, de mais ou menos como é que você traduziria. Vocês conseguiram entender alguma coisa de eu falando? Mas mas isso ali é só para vocês verem assim como é que vocês fariam. Mas isso toma tempo porque normalmente você tem que procurar o vocabulário, né, e tudo mais. Não é tão simples. E o hoje em dia é até mais fácil. Na internet está mais. Essas inteligências artificiais estão tão boas para procurar vocabulário. Mas não mandem ela traduzir tudo, porque às vezes ela vai pensar que tem que traduzir para grego moderno. E aí não vai traduzir. Se você for mandar assim, a inteligência artificial fazer, tem que explicar que você quer que traduza para grego antigo. Deixa eu dar aqui um exemplo aqui para ver se para testar a inteligência artificial. Aqui, deixa eu ver aqui.
Uhum. Olha lá aqui. Vamos ver aqui o que ela vai dizer. O trecho que você forneceu é, na verdade, uma tradução do grego antigo para o português proveniente da Odisseia de Homero, especificamente o livro 10, versos aproximadamente 60 a 75. A sua intenção é reverter o processo e obter o texto original em grego antigo, como é o texto da Odisseia. Eita, deixa eu ver aqui. Essa aqui. Ah, meu Deus. Aí ele colocou ele tentou traduzir em jônico, que a Odisseia, né? Ela tá basicamente em grego jônico, né? Mas também é misturado um pouco de, de eólico, né? Então aqui ele dá assim, né? Ros des nesson ricomethes dometelton aiolo. Aí aqui ele traduziu assim como se fosse... Vocês estão conseguindo ver? Ou não? Deixa eu ver se eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu pegar. Eu vou pegar aqui o que ele fez aqui. Mas olha, ele exagerou aqui na tradução, porque ele foi a querer traduzi-lo para um dialeto, em vez de traduzir para o ático. Deixa eu botar aqui lá no coisa aqui. Vocês estavam vendo, gente? Oh, vocês não estavam vendo, não. Eu fiz foi botar... Hã? Mas vocês viram que eu estava vendo? Eu acho que não viram, não. Deixa eu ver aqui. Eu estava na outra página. Eu acho que eu botei lá para gravar. Eu gravei, mas ficou gravado, mas vocês não viram o que eu estava vendo. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem o que é. Como foi que a inteligência artificial fez? A inteligência artificial fez assim. Deixa eu mostrar. Aqui. Pronto. A inteligência artificial fez isso aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Aí ela fez assim, ela tentou fazer, né? Ela botou assim, vamos botar aqui. Ros des nesson ricometa eis domon elton aiolo. Ela tentou traduzir para o dialeto do Homero, né? Ela não tentou traduzir para o dialeto ático. Dá para ler, mas e ela tentou botar, mesmo que tentou botar em verso. Sinceramente, eu acho que foi. Eu acho que ela tentou botar em decassílabos. Decassílabos não, como é que chama? Em hexâmetros datílicos. Aí aqui, né? Ros de nesson ricometa esdomelton aiolo, né? Essa aqui ficou bem bonitinho, essa aqui. Quando chegamos, né, à ilha, né? Eu fui para a casa de Éolo, né?
não tá nem eu vou, tá eu fui. Aí e ele, quando me vê, se surpreende, aqui. Tonde paristamenos ereo talmadzonta. Essa talmadzonta era que eu tava assim, eu tava tentando lembrar o que era e não, me esqueci. É surpreendente, se surpreendendo, né, muito, né? Aí diz aqui, né? Paristamenos, tonde paristamenos ereo. Isso aqui eu não sei se ficou certo, não. Esse ereo aí eu não sei se tá certo, não. Assim, aí aqui. Ti estoi, Odisseu, kakos moros erpase, tisni se daimon. Aí aqui, por quê, né? Odisseu tolo, né? Assim, né? Mal, tolo, né? Quem é a Ectros, né? Quem é a divindade que é teu inimigo, né? Que destino ruim te abateu, né? Que Deus inimigo te atacou. Tis nisse daimon ectros epelte. Eu acho que ele tá fazendo assim. Ele tentou ele foi lá na Odisseia, tá entendendo? Ele foi lá na Odisseia e tentou procurar o verso que se traduzia semelhante ao que está dito aqui nas frases. Vocês estão entendendo como é que ele fez? Aí aqui, eu respondo, meus companheiros são a causa, pois eles desamarraram os ventos, mas ajuda-nos, amigo. Aí, tondegó, mitoisen, amei, bomenos, eipon, syn te kakóis, olekestai, emus, retairus, catelusa, nesson, apoplontes, atarsi, anax, epânimon. O grego original usa uma estrutura de frase ligeiramente diferente para expressar a causa, focando na consequência dos atos dos companheiros, mas o sentido é o mesmo. Certo, tá certo. Aí é que, mas Eolo diz, aí é que altar ho melikioisi proce Uda miton ehekaston. Theos men garemos domosen ataru keti me paroi mege keisai ugar temiston filantropon ismen. Alerek nesson takeos men keiron napantomen. Ectros gar moi enfis ugar teoi semisusin. Aptedeo piso utegarte oiteos desti. Porque o ritmo tem que ser lido desse ritmo assim. Teos mengaremos domos en ataro keti men paremoige que sai ugar temiton philanthropones men. Alerek nesson takeios mekeiron napatomen. Ectros gar moiefis ugar teoi semisusin. Apite deopiso utegarte oiteos desti. Então, tem que ser uma coisa assim, no ritmo, né, da Odisseia. Mas aqui foi isso que ele fez. A inteligência artificial, ela fez isso, ela procurou lá, acredito, na Odisseia, qual eram os trechos que correspondiam, né? Só para ter certeza, e ela ainda mandou você olhar no Perseus Project. Mas ela disse que está no canto 10, né?
Deixa eu ver aqui, canto 10. E ela diz que está no canto 10 e está no. Deixa eu ver aqui se tem um índice para poder. Canto 10 é na página 285. 285. Aí disse que estava ali no começo do canto 10. Realmente. Aí ela disse que. Aqui eu usei a do Google, né? Como é o nome da do Google, hein? É Gemini, é? Essa mesmo. Isso. Aí ela disse que era no que ela usou, né, os versos 60 75. Sim, é por aqui mesmo. Teufel Honesty. Aí altar. Mas eu acho que ela deu uma parafraseada ainda na Odisseia. Não fez igual a Odisseia, não. Ainda deu uma parafraseada. Não foi igual, não. O... Deu no... Mas aí, se vocês quiserem, deem uma olhada aí. Bom, eu só queria dar um exemplo de como a inteligência artificial não é tão boa assim. Porque mesmo a inteligência artificial aqui, ele não conseguiu assim fazer uma tradução assim mais simples. Ele deu uma tradução complicada. Mas eu vou tirar daqui isso aqui, porque senão vocês vão querer ver depois aqui. Vocês podem testar depois, fazer esse mesmo exercício. Usando a inteligência artificial. Mas se eu fosse vocês, eu usaria frase por frase, para ver se ele fazia um trabalho melhor e daria um prompt melhor. Por exemplo, eu falei grego antigo, mas eu não disse grego ático. Tá entendendo? Tipo, se você for traduzir, diga assim, grego ático clássico, ou grego ático koiné, para ver o que a inteligência artificial responde. Mas o melhor é você também procurar apenas assim, tipo, tradução de uma palavra, que ajuda mais fácil, né? Na hora de fazer a frase, né? Você vai traduzir a frase só toda, né? Você não vai aprender tanto. Aí aqui é clássico. Aí aqui ele vai, nesse final desse capítulo, ele vai ter um trecho aqui de grego clássico, vai ser um poema de Safo, de Lesbos. É um texto que fala da amante abandonada, um lamento de uma moça. As linhas abaixo foram recolhidas de um autor que escreveu em métrico grego, Hefestion, do segundo século depois de Cristo, sem a indicação de autoria. Alguns estudiosos a atribuem as atribuem, né, deveria aqui, deixa eu botar aqui, ou deveria ser os
os atribuem a Safo de Lesbos, século VII a.C., uma grande poetisa da literatura grega. A passagem, no livro aqui de Greek Lyric Poetry, né, de Campbell, na página 52, é dada na coluna da esquerda como escrita no dialeto ático, como é escrita no dialeto ático de Hefestion, e da direita em dialeto eólico de Safo. Hefestion, do grego Hephaestion, século II depois de Cristo, né, foi um gramático de Alexandria que floresceu na época dos Antoninos. Ele foi o autor de um manual abreviado a partir de um trabalho maior de 48 livros de métodos gregos, o qual é muito valioso como o único tratado completo sobre o assunto que se tem preservado. A conclusão do capítulo discute os vários tipos de composição poética. Ele é escrito em um estilo claro e simples e foi muito usado como um livro escolar. Tudo isso aqui não tem no menino, não, no Atenásia, não. Isso aqui é um texto que foi aumentado pelo o professor Márcio Amaro, que fez a tradução de alguns trechos do livro, né, do inglês para o português. Aí ele acrescentou mais algumas informações aqui, que ele deve ter retirado. Talvez ele procurou esse livro aqui, né, e aí ele pegou mais informações sobre o autor, né, porque o que acontece é que este poema aqui, a gente não tem... Ele sobreviveu com uma citação de um gramático. Vocês estão entendendo como é que o poema sobreviveu? Como foi que ele chegou até nós? Então aqui de um lado, você tá o dialeto ático, do lado esquerdo, né? E do lado direito está no dialeto eólico, que é o dialeto da Safo. A Safo fazia muitos poemas, né, se fosse, né, uma voz feminina, né, sofrendo pelo amor, né, que teria sido abandonado. E aí ela ganhou uma fama, né, de homossexual. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E aí ela morava numa ilha chamada Lesbos. Lesbos. E daí é que veio a terminologia para lésbica dessa poetisa que viveu, né, no século VII a.C. nessa ilha. Quem pode ler para mim fazer a leitura aqui da versão à esquerda? Posso ler, professor? Por favor, Igor. Deduce men Selene, kai Pleiades mesai de nictes para de ercetora eco de mone cateudo. Isso. Aí, pode ler agora da direita, que está no dialeto eólico. Deduce men
Selena, kai Pleiades mesaide, nictes para Decatora, ego de Mona Cateudo. Isso. Aí aqui percebam algumas diferenças. O dialeto ático, ele tende a substituir alfas que aparecem em outros dialetos por etas. Vocês estão vendo? Ele substitui alfas longos por etas. Vocês estão vendo? Selana, selene. E ré e a. E também aqui no dialeto eólico tinha também não tinha umas aspirações que tem no dialeto ático. Por exemplo, o artigo feminino no dialeto ático clássico era ré, mas o artigo feminino no dialeto eólico era a, sem aspiração. Vocês estão vendo? Estão conseguindo ver o espírito brando em cima do a? Dedique men a selana. Aí aqui, por exemplo, tinha também na palavra hora, no dialeto ático, tem o espírito rude é hora e hora, né? Mas no dialeto eólico não era hora, era hora. Tem um espírito brando. E ali, na palavra cateudo, não, em vez de um teta, a gente tem um tal. Então, em vez de ser cateudo, é cateudo. Mas significando eu durmo, né? E mona, né? O eta, né? E substituindo o alfa longo, né? É mona, mone. E ali em erket seria no lugar de um teta, um tal, né? Ali também teve uma contração que desapareceu um epsilon. Tinha um epsilon ali no meio que cai, né? Mas o interessante é que tem no dialeto ático tem o teta e no dialeto eólico tem um tal. Tudo bem? Aí aqui o Márcio ele deixou uma tradução, não, melhor, aqui tem umas outras informações, tipo fixou-se, dedique, fixou-se, Selene, a lua, Pleiades, as Pleiades, 7 filhas mitológicas de Atlas e Pleione, transformadas em uma constelação, Messa e meio, Messa e de Nictes, e a noite na metade está. Aí esse tem Messa e Nictes, tá no plural, mas é um plural poético. Tem lá é informado no Atenásios, né, que é um plural poético. Messa de Nictes. Para erqueste, a gente... ele aqui disse... eu não sei porque ele botou isso aqui, mas... erquetai, para erquetai. Na verdade não era um Y, era um alfa e iota. Desculpa, gente. Então é porque está no singular. Se fosse como eu estava pensando, seria segunda pessoa do plural, mas é terceira pessoa do singular. Era assim, era para ser para erquetai. Mas ele juntou aqui e botou assim, para erquetai. Eu não acho que foi uma boa explicação. Era mais simples ter explicado que era para erquetai. Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando dizer?
que significa ele passa ao lado. Mas é porque talvez você já tenham visto parerketai no vocabulário anterior. Aí por isso ele deu parerketai aqui. Que é o erketai mais a preposição parar. Ele passa ao lado. Hora aqui é o tempo, né? Mas eu não sei se ficava melhor o tempo ou é a hora. Eu acho que daria para ser o tempo. Aqui no contexto também poderia ser a hora. Aí aqui uma tradução aqui. Enquanto fundem-se a lua e as Pleiades, chega ao meio a noite e o tempo passa ao lado e eu durmo sozinha. Você poderia, acho que também ficaria legal, e a hora passa ao lado e eu durmo sozinha. Tudo bem? Aí agora era bom a gente fazer a pausa, né? Por favor, eu agradeço por terem ficado, né? Vamos fazer a pausa, daqui a uns 20 minutos a gente volta, tudo bem?